Olá, sejam bem-vindos ao Linguagens que Conectam, o canal mais conectado do Brasil. Você sabe o que o seu mindset diz sobre você? Mindset é um conceito que foi desenvolvido pela psicóloga de Stanford, Carol Dweck, e diz que a forma como você pensa, a forma como você enxerga, como você se enxerga o mundo, esse mindset, pode dizer muito sobre o seu sucesso profissional, o seu sucesso pessoal. Ela diz que a opinião que você tem sobre você pode decidir se você vai ser bem-sucedido ou não na sua vida. Existem dois tipos de mindsets, o fixo e o de crescimento. O fixo são aquelas pessoas que acham que as habilidades, as capacidades, a gente nasce com ela ou não. Por exemplo, a inteligência. É algo, por exemplo, o QI é um número que diz sobre a nossa inteligência. Que a gente tem aquilo, a gente nasce com esse tanto de inteligência e que a gente não pode aumentar essa inteligência ou desenvolver essa inteligência ao longo da vida. E do mindset de crescimento, são pessoas que acreditam que as capacidades e as habilidades a gente nasce com pré-definidas, né, com algumas tendências, com algumas habilidades e aptidões mais protuberantes, mas que com esforço, com treino, a gente pode desenvolvê-las, aprimorá-las, melhorá-las ao longo da nossa vida. Segundo Carol, as pessoas de mindset de crescimento, elas têm maiores chances de serem bem desenvolvidas e ter mais sucesso ao longo da vida do que as de mindset fixo. Isso se dá justamente por essa atitude mental, essa forma de enxergar, de que através do esforço, do treino e do foco, a gente consegue desenvolver novas habilidades, desenvolver capacidades novas. Para as pessoas de mindset fixo, elas acreditam que o esforço são para aquelas pessoas que têm menos inteligência, ou seja, se a pessoa precisa se esforçar muito, se algo exige muito esforço, é porque você não tem tanta inteligência, não tem tanta capacidade para fazer aquilo. Porque as pessoas de mindset fixo são aquelas que dizem, as coisas são fáceis para as pessoas inteligentes. E aí quando a gente assume uma visão de mundo como essa, de mindset fixo, a gente não evolui, a gente não consegue desenvolver novas capacidades, porque a gente usa duas coisas como desculpa para manter esse mindset fixo. Primeiro, porque se eu não me esforçar, eu não corro o risco de fracassar lá na frente. Então, por exemplo, se eu me esforço e não dá certo, eu não consigo desenvolver essa capacidade, não consigo criar aquele negócio que eu quis e tal, aí é porque eu fui burra, é porque eu gastei energia à toa. E pelo outro motivo, de que aí a gente não pode usar a desculpa, por exemplo, eu poderia ter sido o Steve Jobs se eu tivesse feito aquilo. E aí a gente usa essa desculpa e aí a gente não constrói, desenvolve as nossas capacidades, nossas habilidades para conseguir construir um negócio como o Steve Jobs criou, por exemplo. Então essas duas desculpas fazem a gente manter esse mindset fixo e não fazem a gente crescer, a gente desenvolver, a gente ser bem sucedido. E esses mindset é capaz da gente ter eles, as duas formas, tanto o fixo quanto o crescimento, em áreas diferentes na nossa vida. Então, por exemplo, nós acreditamos que a inteligência a gente ou nasce com ela, ou a gente é um gênio, ou é um cara normal e não dá para desenvolver mais isso. Mas a gente acredita que, por exemplo, a habilidade de tocar música talvez seja uma habilidade que se eu me esforçar eu consiga. Talvez eu não tenha uma aptidão inicial assim, mas se eu treinar, me esforçar eu consiga. Então é possível que a gente tenha áreas da nossa vida, habilidades e coisa que a gente assume um certo mindset e em outras outro mindset. O importante é a gente conseguir ler como é que a gente está operando em cada situação da nossa vida e se a gente está usando isso como desculpa para a gente ir lá e não fazer o que a gente tem que fazer para o nosso desenvolvimento, e aí a gente já inicia fracassado e aí as coisas não vão dar certo mesmo.
ou se a gente está assumindo esse mindset de crescimento e a gente está se desenvolvendo cada dia e aí o resultado vem sempre. Porque mesmo no fracasso, quem tem um mindset de crescimento consegue tirar a melhor ação é ótimo, consegue tirar a melhor lição daquele fracasso e aquilo transforma como um aprendizado, não é mais um fracasso, é um aprendizado e aí vem a resiliência, a pessoa se ergue e aí consegue desenvolver. Quantas histórias vocês já viram do próprio Steve Jobs, do Walt Disney, de tantos outros, de várias pessoas importantes que criaram coisas muito grandes em relação mundial e que elas quebraram a cabeça, fracassaram muitas vezes. Se você quer descobrir como você opera, qual é o seu mindset, se você está se boicotando, se não, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar um texto do blog que eu escrevi, que é um teste para você conseguir ler as frases e ver qual que você se identifica, para você fazer uma leitura, qual modo que você está operando, qual mindset, para você conseguir assumir esse mindset de crescimento, porque o nosso cérebro ele é plástico, a gente aprende coisa até antes de morrer, até velhinho a gente consegue aprender novas habilidades, novas coisas. Então há tempo sim, e você pode mudar a sua vida para melhor todos os dias, todo segundo é uma chance, é um presente para a gente se desenvolver. Então acessa lá o texto, faz o teste, vê como você está operando para você poder mudar aos poucos isso e conseguir uma alta performance de verdade, um sucesso de verdade.